Deus nos ama. Deus nos ama. Tantas vezes que repetimos esta ejaculatória, esta saudação. E hoje, ao proclamar que Deus nos ama, devemos pensar no amor que se manifesta nesta menina, nesta mulher jovem, que dá à luz um filho. E este filho nós acreditamos que é o Filho de Deus, o próprio Deus feito carne. E eu pensava nestes dias, mas Jesus podia aparecer na terra de outra maneira, não é? Podia encontrar a humanidade, ir ao encontro da humanidade de tantas outras maneiras, formas. Por exemplo, como em alguns mitos, em algumas lendas, aparecer como um homem perfeito, com todo o poder, com toda a autoridade, capaz de fazer coisas extraordinárias e logo de ser acolhido, venerado, adorado como Salvador. E em vez aparece na terra na forma de um menino, de uma criança, que é uma coisa quase escandalosa, que precisa de ajuda. O Deus Todo-Poderoso precisa de ser amparado, protegido, defendido. Necessita de fugir, por exemplo, para escapar à morte, para não ser condenado pela maldade humana, não é? Mas Jesus fez bem em nascer assim. Filho de Deus fez bem em conhecer a humanidade autêntica, verdadeira, que se manifesta neste mistério da vida que se transmite, uma coisa maravilhosa, onde a humanidade se assemelha com Deus. Deus é o autor da vida, mas deu à humanidade a possibilidade também de colaborar. E no mistério da maternidade, esta colaboração nos comove, nos toca o coração. De que maneira Deus quis que as suas criaturas o imitassem ao dar a vida, ao transmitir a vida. E hoje nós veneramos esta maneira encarnada na Virgem Santa Maria, Mãe. Mãe de Jesus, Filho de Deus, então Mãe de Deus. E se a criação foi uma coisa boa, não é? Este refrão, ao lermos o livro do Gênesis, não é? Cada dia, dos 7 dias, se conclui e termina com este refrão. E Deus viu que tudo era bom. E o último dia, depois de ter criado o ser humano, e Deus viu que tudo era muito bom. Se a criação foi uma boa coisa, a redenção foi ainda mais boa coisa. E ao entrar no mundo, Jesus santificou de uma forma divina tudo aquilo que encontrou. Então, devemos admitir que a primeira criatura que ele encontrou foi a mãe. Então Deus santificou a mulher como mãe, santificou a maternidade, santificou a vida gerada no seio de uma mulher e dada à luz para depois crescer. Tudo aquilo que o Verbo encontra é tudo santificado. Lembremos aquele episódio, não é, da visitação. João Batista no seio da mãe Isabel é santificado por Jesus.
Porque Jesus tem este poder divino de santificar. Hoje nós veneramos Maria, oramos Maria como mãe. Há uma igreja no Médio Oriente, né? Uma igreja síria, da Síria, que é um país, infelizmente, neste momento, martirizado, onde os cristãos, sobretudo, sofrem muito, muito. Mas é uma das mais antigas igrejas do mundo, que guarda, conserva tradições antiquíssimas. É uma tradição que eu acho muito, muito boa. E que é a tradição dos parabéns a Maria. Esta festa da maternidade divina de Maria é chamada Festa dos Parabéns a Maria. Faz-me pensar que quando eu estava na Costa de Marfim, Côte d'Ivoire, eu tinha encontrado algo semelhante. Quando uma mulher dava à luz, durante 8 dias, ficava em casa, isolada, quase protegida. O 8º dia, como hoje, né, o 8º dia da circuncisão de Jesus, ela era apresentada à comunidade, junto com a criança. Então era felicitada, parabenizada, por ter dado um novo membro à comunidade, e até um menino. Era bem acolhido, não é? Abraçado, muitos beijos, e muitos votos, parabéns, bem-vindos, etc. Até com mentiras, não é? E diziam, bem-vindo no nosso mundo. O nosso mundo é maravilhoso, é um mundo de paz, de harmonia, de amor. Entre nós nos amamos, nos respeitamos. Um pouco mentira, não é? Por que é que diziam isso? Para a criança se iludir e se agarrar a esta vida, porque pensavam que se a criança logo descobrisse que este mundo é um mundo feio, um mundo de morte e de pecado, ia fugir. E de fato, muitas crianças ainda hoje morrem, logo depois do nascimento, não é? Jesus veio, mas não se iludiu, já sabia que o nosso mundo é um mundo feio, a nossa humanidade é uma humanidade pecadora. Não fugiu. Não fugiu. Pelo contrário, abraçou esta humanidade e se deixou abraçar por esta humanidade. E nós hoje felicitamos Maria, que dá a luz e oferece esta criança, este filho de Deus e dos homens à humanidade. E sabe que esta criança, de certa maneira, já não lhe pertence. Né? Cada vez mais esta criança será de todos. Este filho, até que um dia na cruz, ele próprio dirá, eis o teu filho, e não é Jesus, é João. E aí será o ato supremo da oferta, de certa maneira do ofertório de Jesus, que se oferece pela salvação do mundo. Então, tantos motivos para dar graças e louvar ao Senhor neste dia. Eu acho que como cristãos, sobretudo como comunidade dedicada a Maria, Mãe de Deus, devemos reter alguns pontos, alguns elementos para a nossa vida. A nossa vida espiritual de filhos de Deus, de cristãos, de membros de uma igreja. A primeira coisa é imitar a atitude de Maria, que guardava todas estas coisas no seu coração. Nós também devemos, no início deste ano,
guardar todas estas coisas no nosso coração. Quais coisas? As coisas sagradas que estamos a celebrar, a palavra de Deus que acabamos de ouvir, o mistério da Eucaristia que estamos a celebrar, não é? Pedir a Deus que nos ajude a guardar e a perseverar, porque a nossa fé está sempre em perigo, não é? A nossa fé tem que ser defendida, protegida, aumentada, implorada de Deus. Então, guardar estas coisas imprime a nossa fé, mas depois também tantas outras coisas, tudo aquilo que acontece na nossa vida, eventos, pessoas, fatos, tristes ou alegres, tudo nos fala de Deus. Só que muitas vezes não temos capacidade de interpretar, de ler este livro que é a nossa vida e que é a vida da humanidade, a história. Somos analfabetos do Espírito. Acontece alguma coisa e nós estamos aí a pensar o que é que o Senhor quer me dizer. Então que Maria nos ajude a guardar e meditar para discernir a vontade de Deus e podermos crescer. Temos 365 dias para este novo ano. O primeiro dia já começou. Não devemos perder tempo. Que seja um ano fecundo. Que possamos imitar verdadeiramente Maria, que é nossa mãe, nos acompanha e caminha por nós. Outra coisa que me parece importante hoje para nós e para a nossa comunidade, inserida neste contexto, nesta comunidade civil e humana, é a beleza e a sacralidade da maternidade, que significa, em outras palavras, a beleza e a sacralidade da vida. A vida em todos os seus aspectos. A vida física, biológica, a vida do corpo, mas sobretudo a vida do espírito. Porque o ser humano não é só corpo, que come, bebe, cresce e morre. O ser humano é muito mais. Tem uma raiz de espírito, de imortalidade nele que deve ser desenvolvida para um dia atingir a perfeição com a graça de Deus. Então, proteger, amar, cuidar da vida em todos os seus aspectos. E cada um de nós tem este dever, começando pelos pais, que geram a vida aos filhos, que possam acompanhar, que possam ajudar, cuidar dos filhos que crescem. É importante nesta nossa sociedade, um pouco desnorteada, um pouco muito, onde os filhos às vezes não têm pontos de referência, são deixados um estado de abandono quase. A vida que não deve ser manipulada, instrumentalizada, comprada e vendida. Graças a Deus, aquele fenômeno terrível que durante muitos séculos devastou e procurou tanto sofrimento de escravatura, não é? Imoral, contra Deus e contra o ser humano, terminou, pelo menos, nas leis. Mas quanta forma de escravatura ainda hoje. O padre Niquetera dizia num grupo do WhatsApp que é um fenômeno aqui no Cacoaco, mas que é um pouco de todo lado, da prostituição
eu diria infantil, nem é juvenil, infantil. Meninas de 11, 12 anos que se prostituem e muitas vezes são obrigadas. Isto é um sacrilégio contra a vida, contra a inocência. Pensemos também no aborto. Nós, os padres que confessam, sabemos quanto sofrimento provoca o aborto naquela que às vezes é impelida, é obrigada a abortar, a negar a vida. Devemos tudo fazer para evitar este homicídio, infanticídio do aborto e proteger a vida em todos os seus momentos. A vida também que se vai embora, a vida na idade avançada, ter respeito dos mais velhos que deixam este mundo depois de anos e anos, de uma vida inteira de sofrimento, de luta, de trabalho. Então, respeito para a vida. E uma outra coisa que podemos aprender desta festa e de Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, é a fecundidade. Sermos fecundos. Eu não estou a falar da fecundidade física e biológica, porque nesta sociedade ainda os casais, por exemplo, sentem esta vocação de gerar filhos. Não se privam de gerar filhos, até que às vezes seria bom moderar, não é? Orientar no sentido da paternidade e maternidade responsável. Mas às vezes, se somos fecundos do ponto de vista físico, biológico, somos estéreis do ponto de vista espiritual, moral, cívico, cultural. O que é que queria dizer? É que devemos gerar formas novas de vida, de estarmos em sociedade, de convivência, novas respostas aos desafios que nos vêm da situação até social, que nos vêm destes jovens que andam aí e não sabem que tipo de futuro, perderam a esperança do futuro. E então, para se entontar, adormecer, se dão as drogas, ao álcool. Sermos fecundos como pessoas, como sociedades, como igreja. Devemos inventar, com a ajuda do Espírito Santo, que é fecundo, formas novas para continuar a gerar mundo novo, este mundo novo que já desponta e que Jesus veio a inaugurar e que um dia se manifestará quando Ele voltar, quando Ele vier para concluir, para cumprir uma promessa de Deus. Então, tantos desafios. E por último, mas não é o último, havia muitos outros, hoje é Dia Mundial da Paz. O Papa escolheu como lema: ninguém se pode salvar sozinho. Juntos traçar caminhos de paz. Eis o desafio de sermos fecundos para encontrar novos caminhos de paz e de reconciliação. Começando por aquelas situações que nós vivemos às vezes dentro das nossas famílias, ou com os vizinhos nos nossos bairros, onde muitas vezes há conflitos e tensões.
aí devemos manifestar essa fecundidade, esta generatividade, não é? Ser capaz de ser generativo, gerar, com a ajuda do Espírito Santo. Então o Senhor nos promete hoje, ouvimos na primeira leitura, a bênção, nunca vai faltar. Por outro lado, nós também somos chamados a assumir a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é de filhos de Deus, membros de uma igreja, de uma comunidade, membros da grande família humana, chamados a testemunhar o amor de Deus concretamente, na prática da nossa vida, dos nossos gestos, das nossas ações. Que Maria, Mãe de Jesus, que hoje nos oferece Jesus, e Jesus nos a oferece como Mãe, nos ajude nesta caminhada. Assim seja. Assim seja.